Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas noches, desde donde quieran que nos sintonicen. Para nosotros es una gran alegría reencontrarnos nuevamente en otra fiesta espiritual, en otro estudio más del libro de los espíritus. Hoy con un invitado, como la mayoría de las personas que están con nosotros, ¿no? Pero un gran amigo de la casa, de la institución espírita Mensaje Fraternal por muchos años. Se trata del hermano José Eurípides García. Para los que no lo conocen, el hermano José Eurípide es oriundo del Brasil, pero ha sido un peregrino de la doctrina espírita por todos los países de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que me atrevería a decir que ha estado por casi todos los países de Latinoamérica, precisamente llevando el mensaje de la doctrina espírita, ¿no? A todo aquel que lo ha invitado, que ha contado con sus conferencias. Este, Particularmente con el hermano Alipio, bueno, compartió muchísimo, de hecho es articulista en el Anuario Espírita por muchos años, y bueno, tiene tantas anécdotas con el libro Espírita desde hace tantos años, y que tal vez de manera incógnita le debemos mucho, ¿no? Porque él participó mucho en la divulgación de la doctrina espírita en español, con los libros. Entonces, bueno, para nosotros es una gran alegría contar con él en este estudio del día de hoy. Hermano José Eurípides, les damos la bienvenida, los saludamos, le vamos a pedir que nos haga una oración de inicio y luego nos comente también sobre la actividad que hace en la escuela, ¿no? El hermano José Eurípides es directivo de allá de un centro espírita y de una escuela espírita que hace una actividad muy linda con niños, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pedirle que nos haga la oración de inicio, nos comente un poco las actividades, cómo está la escuelita allá en el Brasil y luego ya arrancamos con el tema del día de hoy. Gracias, hermano José Eurípides. Es suya la palestra. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Muchas gracias a la invitación del grupo de Mensaje Fraternal para que nosotros pudiésemos tener este contacto, hablar sobre nuestra querida doutrina espírita. Bien, a pedido de Ciro, nosotros vamos hablar un ratito, un minutito solamente, sobre a escola, que é esse empreendimento que temos aqui em nossa cidade. Nossa escola é uma escola espírita, pero é uma escola espírita dirigida por espíritas, que sou eu, o principal diretivo, e que abriga hoje 337 niños de 6 meses a 15 anos de idade. Os niños entram na escola pela cunharia, ou seja, quando têm 6 meses já estão habilitados, e quedam conosco até terminar o 9º ano de enseñança fundamental, ou seja, queda conosco aqueles que chegam, que logram ingressar por la cunharia, quedam conosco 15 anos. É um tempo suficiente para que nós tenhamos tempo para trabalhar a personalidade, levar a eles os princípios espíritas, os valores do homem de bem, e assim teremos tido um grande sucesso com a bendição de Deus por cima de tudo. Para se ter uma ideia, nossa escola funciona das 7 da manhã às 16:30 da tarde, e allí os niños se alimentam, estudam, jogam, fazem atividades muito intensas, quedando o dia todo conosco. A escola tem uma característica tão singular que nós temos 337 niños e temos mais de 1000 niños cadastrados, aguardando condições de entrar na escola, que nós não podemos permitir, porque a escola não comporta mais gente. Então, solamente quando saem, final de ano, logramos encarrar alguns, pero a procura por esta escola é imensa. 337 estudando, mais de 1000 em la cola, aguardando oportunidade de ingressar. Essa é uma bendição de Deus,
porque hasta hoy não tuvimos na escola, hasta hoy, nenhum acto de violência. Não tivemos nenhum caso de drogadição. Não tivemos nenhum caso de desrespeito à direção, a los funcionários, por mais simples que seja a atividade de los colaboradores de nossa escola. Então, é um clima realmente de fraternidade absoluta. E convivimos como colaboradores e trabalhadores da escola com pessoas evangélicas, católicas, espíritas, e somos a minoria. Na mais grande quantidade de colaboradores são evangélicos e católicos, pero todos hablando em uma mesma direção, e allí não se habla desse aspecto, discute esse aspecto religioso. Então, é uma bendição de Deus, repito uma vez mais. Vamos fazer nossa oração para iniciar a nossa charla desta noite de hoje. Maestro Jesús, en este momento de alegria para nossos corações, en este momento de felicidade para nós outros, queremos que visite todos os lugares, visite todos os companheiros que assistem a esta conferência. Hermano José, creo que el micrófono está bloqueado, ¿yo? Bueno, José, ¿me escucha? El micrófono creo que está bloqueado allá en su Já computadora. logrei. Já Ah, logrei. ok, buenísimo, buenísimo. Estamos a mitad de la oración, no sé si pudiese retomar. Salió o sol. Bien, vamos empezar entonces. Nosotros vamos a hablar con ustedes sobre la oración, en especial de la parte que habla de la oración en su parte de politeísmo, de sacrificios, si la oración es agradable a Dios. Este capítulo que é da lei de adoração no livro de los Espíritos. Bem, vamos retornar ao passado e verificar que o homem, em sua origem, ele era politeísta, ou seja, creía em muitos deuses. Havia deuses para todas as atividades humanas. E a oração, ela seguia um ritual que era muito mais de ofrendas. Se oferecia ao Deus algo como gratidão ou então para formular um pedido. Nesta época, em las casas, especialmente de las pessoas que tinham mais recursos, haviam pequenas partes da casa dedicadas ao Deus que eles consideravam como seu protetor. E a crença em muitos deuses foi posteriormente, no século XIX, quando o positivismo e quando se decretou a morte de Deus, foi muito criticada, porque se nós cambiamos nossa concepção de Deus, alegavam os positivistas, é porque Deus era uma criação humana e não os humanos seriam uma criação de Deus. Esta era a mensagem dos positivistas, liderada por Augusto Comte no século XIX. Pero, na verdade, não é esta. É que o homem primitivo não tinha a grande capacidade de entender algo que não fora estritamente material. Então, quando acontecia algo distinto, ele entendia que aquilo era obra de Deus, e sendo obra de Deus,
ele criava um Deus para aquele tipo de atividade. Também os espíritos que sempre se manifestaram a lo largo da história, eles sempre se manifestaram aos homens. Então, quando era possível uma manifestação espiritual, eles creiam que aqueles espíritos eram deuses. E passou-se então a crença em vários deuses. Esse politeísmo solamente foi contestado por los judíos, que tiveram em Abraão o homem que entendeu e que levou a cabo que Deus era único. Deus era solamente uno. E com esta figura de Deus único, os judíos se diferenciavam de todo o resto da humanidade. E assim caminhou hasta a época de Jesus Cristo. Vino solamente com a implantação do cristianismo, vino a concepção general que Deus era único. No entanto, o cristianismo, quando depois do edicto de Milão, em el año 313, resolveu que era necessário trazer aquele pueblo que era politeísta para fazer com que as fileiras do cristianismo aumentassem. E criou-se então a Santíssima Trinidade, para dizer para uma forma de contentar a todos, como se Deus não fosse uma única pessoa. Obviamente que nós outros já em outras oportunidades discutimos a Santíssima Trindade, que já era adaptada antes do catolicismo pelo rito, pela Índia e alguns outros povos mais antigos. Sendo assim, a ideia de Deus aún permaneceu como uma figura personificada. Nós outros vimos as guerras santas, em donde os cristianos, com a espada em la mano, matavam os muçulmanes e os muçulmanes matavam a los cristianos em las guerras chamadas santas para a hegemonia de seu Deus, a hegemonia de seu poder. Sabemos todos que, na verdade, não era bem esta, havia por allí grandes interesses materiais e a búsqueda de fortunas imensas e de condições financeiras mais adequadas. Pero se vendia à população a ideia de que a guerra era santa porque estavam defendendo os princípios do cristianismo e vice-versa. Ora, nós outros chegamos então a um tempo que o homem foi progressando, o homem foi melhorando seu entendimento, e Kardec, quando codifica a doutrina espírita, em la questão número 1 do Livro de los Espíritos, ele pergunta: "Lo que es Deus?" E não pergunta: "Quem es Deus?" Miren que há uma diferença muito grande, porque com esta pergunta de Kardec, que abre o Livro de los Espíritos, vimos que aquele sentido antropomórfico de Deus desaparece. E os Espíritos contestam que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Concepção bem distinta da que teníamos hasta entonces. Entonces, o politeísmo tuvo sua época, como se nós mirarmos a humanidade como um todo, a lo largo da história, ela vai cambiando de posições, modificando suas concepções para chegarmos ao estágio que estamos hoje. Mas, em hablando especificamente da oração, que é o nosso central, miramos que os antigos se preocupavam por la oração em agradar a Deus. Então, havia os sacrifícios. Se levavam para Deus, primeiramente, coisas materiais, frutas de sua cosecha, depois, animais de pequeno porte, hasta que começou-se
a ofrecer las figuras humanas. Ofreciam homens, mulheres, a Deus como prueba de gratitud, como prueba de fidelidade. Por supuesto que essa é uma coisa totalmente ultrapassada, antiga. Pero sempre, considerando que Deus era grandioso, o homem queria entregar a Deus lo melhor que ele tinha. E lo melhor que ele tinha eram pessoas humanas. Então salimos do sacrifício, das ofrendas, de pequenas coisas, de frutos, de pequenos animais, hasta chegar ao sacrifício humano, que era lo melhor, lo mais grande que teníamos. A civilização maia, que se proliferou na província de Yucatán, em México e em Guatemala, principalmente, foram os centros mais desenvolvidos desta civilização, eles tinham um campeonato, era uma competição que se chamava el Juego de la Pelota, em donde os melhores muchachos de aquela comunidade participavam do jogo. E o vencedor, o campeão, recebia como prêmio ser sacrificado a Deus. Por outra parte, as muchachas participavam de um concurso onde era elegida a mais bela. E ella também, no dia da serpiente, que era o dia que culminava as ofrendas maias, eram sacrificados a Deus em uma grande festividade. Ou seja, eram elegidos as duas figuras jovens mais brilhantes do povo para serem entregados a Deus. E os cronistas que analisam isso diziam aún que as muchachas que não eram elegidas colocavam suas rojas em aquela que ia ser sacrificada, representando, já que elas não puderam ser oferecidas a Deus, que por lo menos parte de elas, aquilo que elas entendiam como mais importante, fosse entregue a Deus como forma de gratidão e de fidelidade. No mundo de hoje, tudo isso se cambiou. Vemos que estes sacrifícios são totalmente inócuos, pero vale destacar aqui a figura de Jesus, que chegando ao templo e vendo os sacrifícios que se haciam a Deus, reúne seus discípulos e lhes disse que o sacrifício mais agradável a Deus era a reconciliação com seu adversário. Ou seja, a reconciliação com o inimigo passou a ser, por las palavras de Jesus, o sacrifício mais agradável a Deus. Então, hoje, quando nos vamos a orar, será que meditamos bem? Como estão nossos inimigos? Nos perdonamos? Somos capazes de ir hasta eles e pedir perdão por alguma falta cometida? Ir até eles e levar um abraço para a reconciliação? Esta seria a plegária mais agradável a Deus, segundo Jesus, e está em seus evangelhos. Pero a oração passou a ser, ao largo do tempo, como um ato estritamente religioso. Já não se sacrificava, já não tinha coisas como antigamente, pero nós outros aún carecíamos de ofertar algo a Deus. E isso passou a ser parte do misticismo. Nos altares das igrejas, todos recobertos de ouro, as imagens recobertas de ouro. E isso visava mostrar a Deus. E surge uma figura exponencial da doutrina espírita,
E na época em que ele viveu, ou seja, no ano 1400, século XV, entre século XIV e XV, que se chamava Jan Hus, em la hoje chamada República Tcheca, em Praga, em donde se construyó la Catedral del Castillo. E ele, Jan Hus, que tinha uma quantidade muito grande de seguidores, que ia à sua capilla de Belém diuturnamente, foi invitado para ser, digamos assim, o cura responsável pela Catedral del Castillo. E ele disse que não iria, porque allí era um local muito rico e Deus não necessitava das riquezas materiais, que deveríamos mostrar a Deus nosso verdadeiro sentimento. Deus deveria ser adorado em amor, não com riquezas de ordens materiais. Por supuesto que isso generou um grande problema para Jan Hus, que foi excomungado pelo Papa, sofreu perseguições últimas, indo terminar em la hogueira, queimado vivo em la hogueira, em Constança, na Alemanha, em el año 1415. Pero mais tarde, em 1804, esse Jan Hus retorna à Terra, reencarnando como Hippolyte Leon Denisard Rivel, o nosso Allan Kardec. Bem, politeísmo, já falamos, sacrifícios, já falamos. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a oração de uma forma assim mais generalizada. A oração, hasta 20 anos atrás, 30 anos, era tido como algo místico, praticado em los templos religiosos e desconsiderado totalmente por la ciência. E os pesquisadores começaram a fazer pesquisas, e nestas pesquisas o intuito era desmistificar a oração, demonstrar que aquilo não tinha força nenhuma. E viu-se então um grande engano. Por quê? Porque as pesquisas científicas demonstraram o valor da oração. A oração passou a ser parte dos laboratórios científicos em vários países. E foi demonstrado que quando a pessoa ora, seu cérebro recebe um fluxo de sangue extraordinário e então ele tem muito mais possibilidades, muito mais capacidades para fazer seu trabalho de ordem espiritual. Os laboratórios fizeram testes com enfermos, se a oração era capaz de curar enfermos. E por incrível que pareça, foi constatado cientificamente a assertiva deste tema. Uma pesquisa hecha com 1000 pessoas, estamos falando de 1000 pessoas, em estado de coma induzido, e um grupo de pessoas orando para uma parte de elas e não orando por la parte de outros. Viu-se uma melhora sensível, muito mais acentuada, naquele grupo que era objeto de las orações, em relação ao grupo por lo qual nadie orava. Então, depois de muitos estudos, se concluyó
a validade da oração. Não é simplesmente uma sugestão, porque às vezes nós outros podemos dizer que quando oramos, como nós outros acreditamos, temos fé, as coisas começam a acontecer não por la oração, mas porque cambiamos nossa atitude mental, nosso mundo interior. E a verdade não é esta, pois que as pessoas que estavam em estado de coma sequer sabiam que havia outros orando por eles, por eles. E houve melhoras sensíveis. Uma pesquisa recém-feita em Brasil por um neurologista em laboratório com ressonância magnética, ele pôde medir que quando a pessoa ora, aumenta o fluxo sanguíneo em el lobo frontal em 7 ml de sangue. E com isso, há uma expansão do lobo frontal. E o lobo frontal é o órgão do cérebro capaz de dirigir, de cuidar de nossas decisões. Com isto, com a ampliação do tamanho do lobo frontal, pelo fluxo sanguíneo ocasionado por la oração, pode cientificamente constatar que a pessoa que ora está muito melhor habilitado para tomar decisões. Fantástico isso, não? Ou seja, a oração deixa de ser artigo de fé para ser algo científico. E nós outros, pessoas humanas, pessoas espiritistas, que creem no poder da oração, sabemos de isto há muito tempo. Não conhecíamos as pesquisas científicas, mas sabíamos da eficácia da oração, de sua capacidade de generar bem-estar para quem ora e ao outro por quem você ora. Bem, teníamos algumas experiências, inclusive personais, muito úteis nesta área, mas o tempo não irá permitir-nos narrá-las. Vamos passar adelante em nossos comentários com esta situação de que a oração está cientificamente comprovada. Então, sabedores de isso, poderíamos perguntar: qual é o caráter general da oração? Os caracteres generais da oração. Podíamos dizer que é orar, devemos pedir, agradecer. Que essas duas coisas. E devemos também louvar, pedir e agradecer. Quando Jesus hace o Padre Nuestro, ensina o Padre Nuestro, a pedido de Simão Pedro, quando Simão disse: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus disse: Padre Nuestro que estás en el cielo. Ou seja, hubo aí um acto de louvor. Padre nuestro que estás, santificado seja tu nome. Ou seja, o próprio Jesus obedece a esta característica em la oração dominical que ele ensinou a nós outros. Bem, devemos pedir. Mas quando nós outros pedimos algo a Deus, devemos evitar que tenhamos condições de pedir coisas meramente materiais. Quando nós pedimos coisas de ordem espiritual, eu pido, por exemplo, a Deus que me dê paciência. Deus vai me dar paciência? Não. Deus não tem de agir com ele um vaso com paciência para derramar sobre mim. Ele vai criar a oportunidade para que eu pueda desarrollar a paciência com algum hecho que venha acontecer, como se fosse um treinamento em la vida prática. Então, quando pedimos, devemos pedir coisas
espirituales para nuestro bien espiritual y no solamente cosas de orden material. E aí também, neste particular, Deus nos dá o que necessitamos, não especificamente aquilo que pedimos. Deus genera condições para recitarmos nosso pedido. E aí, então, vamos adelante meditando em la oração como forma de agradecer. Quantas vezes nós outros despertamos por la manhã e agradecemos a Deus por la noite? Claramente lo hacemos. Porque aquilo que é natural nos parece que é uma obrigação que tudo corra bem. Pero la noite mal dormida, esta sim, nós outros despertamos por la manhã e falamos, oh Deus, que noite mal dormida. Não seria possível que eu dormiera bem para me descansar? E imaginemos a grandiosidade desta vida em la terra. Nós nos acostamos para dormir. Nossa cama está limpa, tranquila, aconchegante. Pero esta cama em que vamos nos acostar, ella está em um gran globo, uma gran bola, digamos assim, uma gran pelota, que está girando em torno de si mesma a uma velocidade de 1.608 quilômetros por hora. Só que não, como se isso não fora suficiente. Ela está girando em torno de si mesma a esta velocidade, 1.608 quilômetros por hora, a uma velocidade em torno do Sol de 108.000 quilômetros por hora. E nós outros já imaginamos que coisa fantástica, estar acostado na cama, dormindo tranquilamente, girando em torno de si mesmo a uma velocidade de 1.608 quilômetros, caminhando em direção ao Sol, em volta do Sol, a 108.000 quilômetros horários, e nós outros despertamos por la manhã como se nada houvera acontecido. Isto é fantástico. A grandiosidade de Deus, a grandiosidade da natureza, que nos passa desapercebido. Quase sempre não miramos em isto, não levamos em conta estes dados tão grandiosos que nos demonstra a grande capacidade, a grandiosidade da inteligência suprema do universo. Então, esses seriam os caracteres generais da oração. Nós hablamos que a experiência hecha em laboratório com pessoas em estado de coma tuvo um efeito extraordinário. E em el livro de los Espíritos, Kardec questiona se é válido, se é valedero orar por outras pessoas. Está comprovado que é valedero. Mas como funciona? Como é que isto pode efetivamente acontecer de uma forma benéfica para todos? Em primeiro lugar, devemos ressaltar que Deus mira sempre nossa intenção. Deus não está preocupado com nossas atitudes exteriores, com as palavras bonitas, com o ambiente, colocar um som de fundo. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com qual é essa vibração que nasce, que parte de nosso coração, ou seja, nossa intenção. E aí sim, a oração deve valer. Pero para explicar, a oração
por outras pessoas, por terceiras pessoas, por desencarnados ou pessoas à distância, permita-nos recomendar a leitura de um artículo que escrevimos no Anuário Espírita de Mensagem Fraternal 2010. Esse artículo está na página 122 do anuário, intitulado La Oración por los Desencarnados. E allí, nós hicimos várias pesquisas em los livros espíritas para verificar que não é sempre que a oração chega diretamente ao desencarnado e, obviamente, não chega diretamente à pessoa que está à distância de nós quando oramos. Existem no universo centros especiais, centros específicos de captação de vibrações, de captação de orações. Ora, quando nós oramos, estes centros de captação captam nossa oração. Espíritos mais evolucionados recebem a nossa oração e tomam as atitudes, as providências para atender aquelas pessoas por las quais estamos orando, de acordo, obviamente, com o mérito, com a necessidade e tudo o mais que nós já sabemos. Quem já leu o livro Entre a Tierra e o Cielo, de André Luiz, dictado a Francisco Cândido Xavier, em um determinado ponto do livro, estão reunidos já na colônia espiritual que eles habitam, vários mentores espirituais, e chega uma muchacha que traz algumas anotações em um papel. E ela disse: recebemos esta oração, ela disse, em caráter de urgência. Ora, alguém recebeu os funcionários que estão trabalhando em los centros de captação de orações, de pensamentos. Como nós aqui teremos as antenas que transmitem televisões, transmitem celular, enfim, tudo aquilo que nós sabemos, já não é distinto. Estes centros captam em vibrações diferentes. E, então, o mentor espiritual mira aquela oração e diz: esta é uma oração refractada. Ou seja, se há alguma pessoa de Brasil nos escutando, seria uma oração fragmentada. Essa oração refractada, ela é de uma ninha de pouca idade, que faz orações intermitentes todos os dias com muita frequência para sua mamá desencarnada, rogando a ela que ampare seu hogar, que entrou em grande convulsão depois que ela partiu. Pero a ninha não sabe que sua mamá desencarnada, por celos, porque o padre contrai novo matrimônio, é a causadora de todo aquele transtorno. Pela oração da ninha não é olvidada. Chega ao centro de captação, é analisada e grupos de espíritos partem para a atenção ao pedido desta ninha. E de todo isso, desse desenvolvimento todo, desse enredo todo, André Luiz escreve o livro Entre a Tierra e o Cielo, que também recomendo nesta oportunidade. É muito interessante nós mirarmos. Há uma mensagem de Emmanuel, em el qual ele nos disse que quando nós oramos, devemos prestar atenção. Porque Deus não deixa nenhum de nós sem resposta. Nenhuma oração queda sem resposta quando hecha com sinceridade, com sentimento e com intenção buena. E recomenda Emmanuel nesta mensagem, quando nos disse: haga sua oração e preste atenção. Deus vai responder sua oração.
Poderá ser por uma música que você ouve na rádio. Poderá ser por um anúncio que você mire na televisão, na pantalla da televisão. Pode ser uma canção de seu cantor preferido. Enfim, hasta mesmo em algo que está escrito em um caminhão que passa por la ruta. Então, meus irmãos, Deus vai nos contestar sempre e devemos prestar atenção de como será a resposta de Deus. O que Ele reserva para nós como contestação à oração que a Ele formulamos. Então, é absolutamente valedero orar por terceiros, seja encarnados ou desencarnados, pero não é sempre que esta oração tenha uma linha direta, diretamente da pessoa. Os grandes intermediários do universo, intermediários entre Jesus e nós, fazem este trabalho. Imaginemos, por exemplo, um espírito da jerarquia do Dr. Becerra de Menezes, que é um espírito de grandíssima evolução e que temos certeza absoluta por ser tão bondadoso e ter esta evolução tão grande. Ele recebe por dia milhares de orações. Não teria como atendê-las a todas, ele personalmente. Pelo sua equipe formada por pessoas tão competentes quanto ele, só que não são conhecidas na Terra, trabalham com ele e fazem o trabalho de ajuda de acordo para que estamos sempre com o mérito, com a necessidade de cada um de nós. Então, este grupo recebe estas orações e partem para os mais variados espaços para levar o consuelo, levar o apoio. Eu vivo a uma distância de 450 quilômetros de São Paulo. E quando mudei para cá, trasladei para cá, deixei uma hija. Então, com 19 anos, solteira, vivia solita, fazia sua universidade. E ela me chama dizendo: papá, estou enferma, estou com um problema assim, me explicou o problema que já era conhecido. Que hago eu? Eu lhe disse: vá ao centro e se pida um passe. Ela morava cercana ao centro espírita. E já foi 10 minutos depois, me chamou e disse: o centro está cerrado hoje, não tem trabalho lá em Nádia já. Ou seja, eu lhe disse: hija minha, siente e haga uma oração. E eu, de acá, também vou orar por ti. E então implorei a Nossa Madre Santíssima, Maria, pedindo a ella que ajudasse a minha hija. Porque eu, como padre, à distância, estava impossibilitado de hacerlo. Passou como 15, 20 minutos, minha hija me chama: papá, muito interessante. Vino aqui em minha casa, o nosso amigo, me deu o nome do amigo, permita-me decir o nome acá. Aqui em casa, ele é um médico psiquiatra, e disse que estava passando aqui no bairro, estava de passagem, e sentiu uma nostalgia muito grande. Nós falamos em português, uma saudade muito grande, não tem uma tradução especial para castelhano, de mim, e vino a minha casa. E chegou aqui, me encontrou enfermo, e ele mesmo me medicou, me consultou, me medicou, foi à farmácia, comprou a medicação, e eu estou buena. Hasta hoje, nunca mais repetiu aquele problema que era muito comum em sua saúde. Imaginemos nós outros, não? O que é uma oração por terceiros quando bem intencionada?
Deus se sirve de quem está em condições de ajudar e atende ao nosso pedido, sem ser por forma direta. Quem já leu o livro de Dr. Bezerra, de Manuel Filomeno de Miranda, ele trabalha com o Dr. Bezerra de Menezes neste livro, em um campamento que fizeram em Rio de Janeiro por ocasião do Carnaval, para ajudar as pessoas que necessitavam. Então, o grupo busca atender a quem está em dificuldade durante o Carnaval de Rio. Há um centro médico espiritual que eles montam no Rio para isso. Este livro se chama Las Fronteiras de la Loucura. E então, recebe um chamado de uma muchacha que está em grande dificuldade sendo agredida por 2 malhechores. Dr. Bezerra chama seus companheiros, seus colaboradores, e sai um pequeno grupo para ajudar a Laninha. E percebe que já está sendo levada para uma região muito hostil, em onde eles pretendem estuprá-la. Dr. Bezerra concentra e mira que mais ou menos cerca de allí há uma viatura da polícia trafegando por la região, da polícia trafegando por la região. Então, ele vai estar na viatura da polícia e diz ao ouído do motorista: cambie de direção, passe por esta calle. E o motorista cambia de direção. Seu colega que está na viatura da polícia diz: mas por que você está tomando esta calle? Não é por aqui que devemos ir? Para me deu vontade passar por aqui. E vão passar exatamente onde está a muchacha sendo agredida e conseguem impedir o desastre que estava cercando de acontecer. Então, meus amigos, meus irmãos, nós não estamos solitos na terra. Nunca. Deus está conosco. Está sempre a nosso lado, inspirando-nos, orientando-nos. E a oração é o mecanismo mais grande que temos para ter este contato com a espiritualidade, este contato com os espíritos da vida maior, para que possam nos atender, para que possam nos ajudar em nossas grandes dificuldades. Nunca deixemos de ter confiança. Nunca devemos perder a fé. Pero temos que estar aptos, listos, com atenção redobrada para captar a enseñanza, para captar a mensagem divina hasta nosotros. Orar é um acto de fé, verdade, pero também está provado, é uma ação que tem seu retorno, como todas as atividades que temos. Se estamos com hambre, comemos. Se estamos com sede, tomamos água. E para tudo na natureza, Deus nos provê. Quando tenhamos, então, necessidades que extrapolam, que saem mais allá de nossas condições material, a oração. Este é o mecanismo verdadeiro que nos levará sempre a solucionar nossos problemas, a solucionar nossas dificuldades da melhor maneira que devemos ter. Nunca nos olvidemos que o sacrifício mais agradável a Deus não é deixar de comer carne por 30 dias, não é deixar de tomar refrigerante, não é isto. O sacrifício mais agradável que podemos fazer a Deus é reconciliar com nosso inimigo. Vamos buscá-lo onde ele estiver, abraçá-lo e juntos levar a Deus
nuestro pensamiento de gratitud por todo aquello que estamos recibiendo hoy y siempre. Que la paz pueda nos envolver a todos. Muchas gracias a todos ustedes que estão nos acompanhando en esta noite. E agora quedamos aqui à disposição para se alguém queira hacer perguntas e se estiver a nosso alcance, contestá-las. Muchas gracias. Qué lindo, hermano José. De verdad que exposición tan, bueno, pues tocó varios aspectos allí tan interesantes, desde ese paseo por la historia, desde esa forma de adorar a Dios, ¿no? Del politeísmo, de los sacrificios, bueno, tantos conceptos desde que hemos evolucionado hasta estos días, ¿no? Aquí tiene algunos saludos desde México, Acapulco, los saluda la hermana Irma Rosa Díaz, le mando un fuerte abrazo. La señora Ana también lo saluda. Hola José, qué alegría oírte en este estudio del Libro de los Espíritus, fuerte abrazo. Edgar, él está en Utah, es un trabajador del mensaje fraternal, miembro de la directiva. La escuela es algo muy interesante. Ojalá pudiéramos seguir ese ejemplo y me uno al mensaje de Edgar, ¿no? Ese trabajo tan bonito que ustedes hacen con esa escuela que mantienen allá, ¿no? Y eso tan importante que usted nos comentaba que hay personas de diferentes ideologías, de diferentes filosofías, ¿no? Y cómo pueden convivir, cómo se pueden conllevar de esa manera tan bonita por un objetivo común, por un bien común. Entonces, usted nos decía que los mayores colaboradores allí son evangélicos católicos, o sea que hay de diferentes corrientes de pensamiento, pero todos armonizados trabajando en un mismo fin. Y eso es parte de lo que usted decía, que esa es la oración más agradable a Dios. Pues, ¿qué más que eso? Pues, ¿qué más ejemplo que eso, ¿no? Porque bueno, lamentablemente hay muchas personas que Alipio siempre lo decía, ¿no? Que les gusta tirarle como piedras a las religiones, ¿no? Y el mayor enemigo de nosotros no son las religiones, sino nosotros mismos, ¿no? Usted es un buen espírita, usted es un gran divulgador por el solo ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si esa persona es una persona de bien, la gente va a decir, bueno, pero ¿qué cree José Eurípides? ¿En qué cree él? No, él es espírita. Pero entonces, de ahí es el mejor ejemplo, ¿no? Es la mejor oración que se puede hacer, ¿no? Bueno, yo creo que aparte de las preguntas, aquí tiene un mensajito también de la señora Consuelo, también es de la directiva, mensaje fraternal, dice: hermano José, muchas gracias por esta hermosa charla y la paz que transmite. Me uno a ella, ¿no? Yo estaba aquí escuchando tras bastidores y estaba así como con los sentidos alerta, pero con una somnolencia, ¿no? Estaba así como sintiendo ese mar de vibraciones, ¿no? Todo eso que nos estaba transmitiendo. Entonces, por eso le dije que qué bonito, ¿no? Porque yo estaba como extasiado, ¿no? Y usted recomendaba allí este libro, ¿no? Para los que, ojalá que la mayoría de las personas lo puedan conseguir, Entre la Tierra y el Cielo, ¿no? Que fue la última edición que hizo Mensaje Fraternal. Sí. Hermano José Eurípides da algunos ejemplos. Eso lo pueden descargar en la web, que está el libro, ¿no? Para los que lo quieran descargar. Me acordaba yo en lo particular también, bueno, hay varios extractos en la serie de André Luis, ¿no? De la vida en el mundo espiritual, pero recordaba específicamente el de los mensajeros, un capítulo que se llama La oración de Ismael, ¿no? Cómo esas oraciones en los planos espirituales llegan esas vibraciones en formas, pensamientos, o sea, algo que nosotros, bueno, pues es algo sublime, pues, que nosotros ni nos imaginamos lo que podemos lograr con la oración, y que muchas veces no le hacemos no le prestamos la atención que debiera, ¿no? Yo me acuerdo las últimas semanas del hermano Alipio, ¿no? Él estaba tranquilito en su oficina, en su mueble, ¿no? Y él muchas veces decía: Dios, usted sabe, es lo único que decía. Pero yo lo veía cargado con tanta fe, esas pocas palabras, ¿no? Como que usted sabe, Dios, o sea,
era como una entrega total, una fe que en pocas palabras decía mucho, ¿no? Porque muchas veces no vale repetir palabras al caletre y taca, 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 una cantidad de cosas, sino que con esa vibración, con esa fe, ¿no?, que él transmitía, siempre me impactó mucho, ¿no? El hermano Cirilo, mi papá dice, gracias hermano José, muy buena clase. No tengo dudas que Alipio estuvo a su lado. Yo creo que indudablemente todos estamos de acuerdo. Ciro, nosotros hablamos del anuario, es este acá, que tem um artículo sobre a oração para os desencarnados, 2010. Ese anuario está disponible en la página de Mensaje Fraternal, www.mensajefraternal.com. También en otras páginas, ¿no?, está ese anuario donde se puede descargar y bueno, todos los anuarios tienen valiosas informaciones, ¿no? Entonces, bueno, hermano José, de nuestra parte no nos queda más que felicitarlo por esta clase tan íntima el día de hoy, darle las gracias, felicitar a todo el equipo de la escuela nuevamente, nos sumamos a esa felicitación, ¿no?, ese gran ejemplo. Ciro, nuestra escuela tem uma página no Instagram e também no Facebook. Poderá ser, se os amigos interessarem, Lar Escola Alvorada Nueva, ou seja, em português, Lar Escola Alvorada Nova, no Instagram y no Facebook. Allí la vamos a buscar y la vamos a compartir. Ya la vamos a buscar en lo que termine la oración y la vamos a compartir también por el grupo de Mensaje Fraternal. Bueno, hermano José, yo lo voy a dejar entonces para que nos hables, nos diga sus consideraciones finales, libre, pues, de lo que usted nos quiera comentar. Y luego, hablando de la oración, como la oración al inicio quedó un poquito cortada, también que nos haga usted esa oración que nos acompañe esta tarde, noche de hoy, a las personas que nos sintonicen luego vía YouTube, por las redes sociales, también que puedan conectarse con esas vibraciones, que nos acompañen esta noche y toda la semana. Bien, mis hermanos, entonces nos resta solamente agradecer a ustedes todos por toda esta atenção, por el carinho que recibo sempre de Ciro, de todas as pessoas de Mensaje Fraternal e os amigos que tuvimos grande parte de nossa vida a eles vinculados. Vamos pensar sempre de que não estamos solos. Estamos com Deus e nosso laço de união com Deus, com a paternidade divina, é a oração. Nosso laço que nos prende aos espíritos superiores, que supervisionam, que nos ajudam, que estão a nosso lado, também é a oração. Então vamos orar, agradecer a tudo e a todos, especialmente a Deus, por esta oportunidade de estarmos juntos novamente. Senhor Jesus, Mestre, Maestro amado, que tua paz envuelva cada uno de nosotros, que tu mensaje de amor chegue a todos los corazones que en este momento se unen en pensamiento con nosotros para llevar hasta tú la mensaje de agradecimiento por tudo que nos concedes, por tudo que nos permites. Muchas gracias. Que el hogar de cada uno de nuestros hermanos puedan ser visitados y que puedan receber en pensamiento la paz, la fraternidad de tu amor. Gracias. Que así sea, hermano José. Nuevamente, bueno, reiteramos nuestro agradecimiento. Fue uno de los primeros invitados cuando empezamos esta clase. Ya ve por dónde vamos. Si fuera por nosotros lo tuviésemos más seguido, pero entendemos toda la responsabilidad que tiene en la escuela y bueno, en su vida personal y todo eso. Le agradecemos que hoy domingo por la tarde, que es el día, vamos a decir, como de descanso familiar, usted nos haya regalado también estos minutos. Como siempre decimos, esto también es caridad, ¿no? Darse uno, darse el tiempo para compartir estas enseñanzas, también es caridad y le agradecemos muchísimo pues, por tomarse estos minutos para compartir con nosotros. Además está decirle que
Esperamos tenerlos de vuelta nuevamente en otra clase más del Libro de los Espíritus, para que sigamos compartiendo y nutriéndonos de toda esa gran experiencia y de todo ese gran ejemplo que usted tiene. Hermano José, de parte de todo el equipo de Mensaje Fraternal, la señora Ana, nuestro agradecimiento, nuestro fuerte abrazo a la distancia, y estamos siempre en contacto. Feliz Muchas noche. gracias. Un abrazo fuerte para todos. Un abrazo para todos.